Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver um tutorial do sistema Lucorte. Os acessórios nós vamos alimentar dentro do orçamento, tá? Que é um caminho muito mais fácil, tanto os acessórios quanto os vidros, tá bom? Então vou clicar aqui em orçamentos, tá? E vou fazer um novo orçamento aqui. Aqui eu não preciso escolher um cliente obrigatoriamente, tá bom? Se você quiser, você pode vir aqui em menu geral e fazer um cadastro desse cliente, tá? O cadastro de cliente é bem padrão, novo cliente, tá? Então são só informações da pessoa mesmo, tá bom? E aí você pode escolher aqui, mas não é obrigatório, tá? Você pode digitar aqui caso o seu cliente venha na sua empresa, obra João da Silva. Então, nome, código não preciso colocar, tá? Status, orçamento. E aqui eu vou escolher a cor. Então, como eu alimentei lá a pintura branco 9003, eu vou escolher aqui o pintura branco 9003, tá? Endereço de entrega. Vou digitar o CEP dele aqui. Colocar o número aqui. Salvar. Então, coloquei salvar, apareceu as outras abas aqui para mim. E aqui eu vou incluir o projeto, tá? Então, eu vou deixar aqui produtos do sistema. Aqui meus produtos é para os produtos que vocês vão cadastrar futuramente, tá bom? Matéria-prima alumínio, tipo de itens projeto, mas eu posso orçar somente um perfil, um acessório ou um vidro, tá? E aqui eu vou escolher a linha que eu vou trabalhar, tá? Então tem essas disponibilidades de linha aqui, vou escolher a linha Suprema, tá? Se eu clicar aqui direto na lupinha, ele já vai dar os projetos para mim aqui, mas eu vou pesquisar aqui uma janela, tá? Então eu tenho aqui uma janela de correr 2 folhas, vou pôr aqui o tamanho dela em milímetros, tá? Quantidade 1. ID não preciso colocar, localização também não é obrigatória, mas vou colocar aqui sala. E vou adicionar. Então tenho aqui o meu projeto, tá bom? Eu posso visualizar o que tem dentro desse projeto aqui, clicando em editar detalhes, tá? Então eu tenho aqui a imagem que eu posso trocar, clicando aqui em adicionar imagem, ele vai buscar uma imagem do meu computador, tá? Pode ser uma foto que você pegou no Google, tá bom? Posso trocar aqui a descrição, tá? Aqui em grupo de perfis, eu tenho o contramarco e o arremate, tá? Que eu posso retirar, clicando somente aqui, ó. Aqui, muita atenção, porque quando a gente clica em sem contramarco e arremate, ele me dá essa opção aqui de mais 27. Como que ela funciona? Então imagina que você tem lá um vão de 1,5 m por 1 m. Se você vai retirar o contramarco, o sistema entende que essa janela ela vai ficar pequena para o vão de 1,5 m por 1, porque você perde o contramarco e arremate. Então ele adiciona 27 milímetros na largura e na altura. Em alguns casos vai estar até 28, tá? Se você está retirando a janela porque já tem um contramarco lá na obra, você coloca 0, 0 e clica aqui no azul, no verde, desculpa, tá bom? Então vou deixar aqui com contramarco, posso alternar o tipo de contramarco aqui, tá bom? Aqui em perfis e componentes eu tenho toda a listagem dos materiais que vão, né? Então tenho aqui o perfil, a medida dele, a medida da barra. Então eu posso fazer a substituição de um perfil aqui. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui em novo perfil, tá? E vou colocar aqui o perfil que eu quero. Eu posso colocar por código, né? Su traço e mandar pesquisar. Ele vai pesquisar os perfis da Suprema aqui para mim, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, não vai nesse projeto, tá? Mas eu vou colocar aqui como exemplo um Su 047. Então apareceu aqui, ó, Su 047. Vou colocar ele no caso no lugar do Su 041. Então eu posso copiar a mesma medida que está aqui. Ou, no caso, eu teria que verificar com o serralheiro qual a medida a ser colocada, tá bom? Vou colocar aqui qual a medida da barra que eu compro, se é 6 metros, se é 5,40 metros, tá? E quantos perfis que eu quero? Eu quero um perfil. E aqui eu vou colocar o grau de corte dele, tá? H90 por 90, e vou adicionar. Aqui embaixo ele já colocou o meu perfil, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o Su 041, que eu não quero mais ele. Pronto, fiz a substituição do perfil, muito simples, tá? Acessório é a mesma coisa, quero colocar um outro acessório, venho aqui em componente, digito aqui, por exemplo, parafuso. Eu quero aqui parafuso 0,39, tá? Eu quero 14 parafusos. Só um exemplo, tá, pessoal? Então coloquei aqui, ó, parafuso 0,39, 14 parafusos. Posso alterar o vidro aqui, como que eu faço para alterar o vidro? Para alterar o vidro, você não precisa excluir o vidro que tá. Tá? Como que você faz? Você clica na lupinha, tá? Eu vou colocar aqui um temperado de 6 milímetros. Então, coloquei temperado 6 mm, vou procurar
e tenho aqui, ó, temperado em color 6 milímetros. Automaticamente ele já trocou aqui, tá bom? Para manter essas mesmas medidas aqui, as folgas que o sistema dá, tá bom? Vou salvar esses detalhes aqui, tá? E se eu quiser incluir outros projetos, só voltar aqui em cima, então vou incluir agora uma porta da linha Gold, tá? Então tenho aqui a Gold e Gold mais são a mesma linha, tá bom? Então vou pegar aqui a Gold mais, porta. Então vou pegar aqui uma porta meio veneziana, meia vidro. A largura dela eu quero 90. E a altura 2,10, duas portas. E vou colocar fundos. E vou adicionar. Então pronto, eu já adicionei a minha porta aqui. O processo para editar a porta é o mesmo. Eu clico aqui em editar detalhes, tenho as imagens. Alguns projetos eles vão ter essas variáveis aqui, por exemplo, a altura da travessa. Então o sistema coloca por padrão aqui 1,50 m da altura. Se você quiser editar essa altura, eu quero que a minha travessa fique num 1,10 m. Então você altera aqui, salva, sem problema nenhum. Mesma questão do contramarco aqui, como ela é um projeto que tem uma veneziana, eu posso alternar entre os tipos de baguete para vidro de 6 milímetros ou para vidro de 4, tá? E o modelo da veneziana a cega ou a ventilada no caso aqui. Então vou alterar para ventilada e vou salvar aqui o meu projeto. Posso adicionar aqui projetos de temperado também. Matéria-prima eu vou trocar para temperado. Então tenho essas linhas de temperado aqui, tá? Vou pegar aqui um box. Então aqui eu tenho, vou selecionar aqui, ó, tenho linhas de kit, a Blindex Kit e a Santa Marina Kit, tá? Selecionar aqui a Blindex Kit, ele já vem com os kits prontos, então vou pegar aqui, ó, esse box frontal aqui de 2 metros, tá? Então vou colocar aqui a largura dele 2 por 2,10, tá? Quantidade 1 e banheiro. Então aqui tem o meu box, tá? Editar detalhes, padrão, trocar imagem, descrição, temperado não tem contramarco, tá? Aqui eu já tenho o kit, que eu posso substituir esse kit por um outro kit que, esse código não é o código do meu fornecedor, tá? Então você pode vir aqui em menu, componentes, tá? Vou abrir aqui numa nova aba, novo componente, tá? E aqui você pode cadastrar o código do seu fornecedor, tá? Kit, fornecedor. Vou colocar aqui montagem diversa, um kit para box temperado, 2 metros. Então a linha, vou colocar aqui temperado, linha Blindex Kit, embalagem, unidade, externo e salvar. Pronto. Então aí se eu vier aqui agora, ó, eu uso outro kit. Então eu já tenho aqui, ó, kit fornecedor. Acabei de cadastrar, ele já está aqui, ó, quantidade 1. Prontinho, feito a troca aqui, ó, excluir. Bem simples, bem fácil, sem segredo nenhum. Vidro a mesma coisa, ele está com o vidro de 8 aqui, tá? Você pode clicar para trocar o vidro aqui por outro modelo de vidro, tá bom? E salvei. Então, coloquei meus projetos aqui, vou vir aqui em custos. O sistema vai pedir para calcular o orçamento, eu vou clicar aqui. Então o sistema já me dá alguns preços aqui, tá bom? Aqui os preços de perfil, tá? Ele tá preços do sistema, mas vocês lembram que eu alimentei os meus preços lá. Então vocês estão vendo que aqui tá 23, né? Então eu vou clicar aqui, ó, nesse checkbox e vou alternar para meus preços. Então ele vai trazer aqui, ó, R$35, que foi o preço que eu cadastrei, tá bom? E R$25 no caso aqui do contramarco, que ele é sem pintura, tá bom? Ó. Então os perfis que são sem pintura, ele traz o preço sem acabamento e o preço do perfil branco, o preço que eu preenchi lá, tá bom? Aqui eu tenho o preço do vidro, e aí eu falei que a gente poderia alterar os preços dos acessórios e dos vidros direto no orçamento. Sim, de forma muito mais fácil. Então aqui tem os preços dos sistemas, você olhar e falar assim, não bate muito com a minha região aqui, não é o preço que eu pago.
Como que você faz para alterar? Muito simples. Vai clicar nesse checkbox aqui, marcou todos os componentes, troquei para meus preços. Não tem nada, tá? Então vou marcar novamente e aqui, ó, agora eu consigo colocar todos os preços que eu pago, tá bom? E aí eu vou colocando aqui, alimentando preço por preço, tá? Clico aqui, muito importante, em salvar nos componentes. Por quê? Quando eu fizer um outro orçamento e nesse orçamento tiver esses componentes aqui, seja nesse projeto ou em outro projeto, ele já vai trazer esse preço alimentado aqui para mim, tá bom? Vou colocar preços do sistema novamente, tá bom? E aqui o vidro é a mesma coisa. Vou colocar aqui meus preços, nenhum preço alimentado. De novo aqui, vou colocar aqui R$110, R$70, R$150 e salvar no VTC. Pronto. Já alimentei meus vidros. Qualquer projeto que tenha esses vidros agora e eu colocar meus preços, já vai trazer esse preço aqui para mim, tá bom? Então verifiquei o custo do meu orçamento aqui. O sistema vai fazer um cálculo aqui da quantidade de material e do preço. Então aqui, o meu orçamento no quilo bruto, o tanto de material que eu preciso comprar, ele vai pesar 104 quilos, tá? Porém eu vou usar somente 42, então o sistema me informa aqui que de sobras eu vou ter 61 quilos, tá bom? O sistema faz a otimização do material. Então, no começo lá eu coloquei aqui, ó, no menu parâmetros, que eu queria o líquido, certo? Então aqui ele já trouxe para mim, ó, o líquido. Então a diferença do líquido é, no custo bruto do material, é R$3.400 do alumínio e no custo líquido R$2.000 a menos, tá? Então eu posso optar se eu vou cobrar do meu cliente todo esse material que eu vou comprar ou somente o material que eu vou utilizar, tá bom? Eu optei por colocar somente o material que eu vou utilizar, porque o restante eu vou guardar no meu estoque, ok? Então eu tenho um custo aqui para fazer essas 3 peças de R$3.225. Coloquei uma porcentagem de 100%, 6.451,85. Aqui ele me dá o meu lucro, tá bom? E aqui você pode variar, se ficou muito alto ou muito baixo o preço, só você trocar a porcentagem aqui, ó, ele vai trocar. Pronto, ó, já atualizou o meu preço aqui, tá bom? Aqui em finalizar eu tenho minhas 3 peças que eu posso também colocar um preço final nela, tá? Então aqui a minha janela custou 1.387, então eu posso colocar aqui 0, 0, 0 e falar que ela custou R$1.500, porque eu já tinha combinado com o cliente esse valor. Então aqui, ó, R$1.500. Lembrando que se eu fizer qualquer alteração no orçamento e o orçamento for recalculado, os valores vão voltar ao original, tá bom? Então aqui no tipo de operação eu posso colocar uma comissão, caso seja esporádico, tá bom? Posso colocar um desconto em cima do valor aqui, ó, 6.080. Vou dar o cara vai pagar à vista, eu vou dar um desconto de 5%, tá? Pronto, ó, 5%, ó, o valor retornou aqui, tá? Então essa alteração aqui deve ser a última que você vai fazer no orçamento, caso você queira alterar manualmente o preço, tá? Recomendo que deixe o preço que o sistema dá, tá? Mas a última coisa que você vai fazer no orçamento, tá bom? Pronto, ó, R$304 é o desconto que o meu cliente vai ter, tá bom? Então eu posso aqui colocar nos totalizadores algumas informações como forma de pagamento, à vista, com 5% de desconto. Vou colocar aqui, prazo para entrega, 30 dias após confirmação do pagamento. E garantia 2 anos. Então, essas informações eu quero que conste aqui no meu orçamento, tá? Se eu quiser que sejam fixas essas 3 informações aqui, eu vou colocá-la aqui nos valores finais aqui na minha configuração. Então, menu geral, parâmetros, tá? E aqui eu vou colocar as mesmas informações, ó. Forma de pagamento, à vista com 5% de desconto,
Então, no próximo orçamento que eu fizer, já vai trazer essa informação aqui, tá bom? Vou vir aqui em imprimir, então aqui eu tenho os relatórios. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o croquis, né, que é o que vai para o cliente, tá? Então, você pode deixar da forma que está, só marcando aqui a opção relatório em PDF, tá bom? Então, tenho aqui meu relatório, tá? O logo que eu coloquei lá no início, os dados que eu coloquei lá no início do orçamento, tá? Então, aqui eu tenho meus 3 projetos, tá? Tenho aqui a pintura, as informações que eu coloquei, ó, à vista com 5% de desconto, prazo de entrega 30 dias após a confirmação do pagamento, garantia 2 anos, tá? E aqui, ó, vocês lembram que eu tirei lá os valores, tá? Zerado. Aí você fala, ah, mas um ficou, o outro não ficou, como que eu faço? Eu quero deixar só o valor final, sem problema. Então, eu vou vir aqui, vou desmarcar valor do contramarco, valor do projeto, valor dos vidros e vou deixar somente o valor dos itens. Vou abrir novamente. Pronto, ó, somente o valor unitário dos itens, tá? Aqui eu tenho o relatório de montagem, tá bom? Aqui eu tenho o relatório de montagem com as peças, os perfis, tá? O tamanho exato que eles vão ser cortados, grau de corte, quantidade e peso, a quantidade dos acessórios que eu vou utilizar, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o meu SU 047 que eu coloquei lá na edição do item, tá? Tem o parafuso 039 que eu pedi 14 peças, tá? 14 parafusos. E tenho aqui os meus outros itens, tá? Esse é o relatório de montagem. Tenho aqui o relatório de contramarco, tá? Para você adiantar já na sua obra. Eu já solto o relatório de contramarco aqui, tá bom? Tenho aqui o relatório de corte, tá? Então, tenho aqui, ó, a barra 6 metros, quanto vai ser cortado e quanto vai sobrar da barra. O sistema me dá os tamanhos exatos, tá bom? Com cores para ficar de melhor identificação, tá bom? Tenho aqui o relatório de compra, tá? Marcar em PDF. Então, ele vai me dar aqui toda a listagem que eu tenho que comprar de materiais, tá bom? Quanto que eu vou gastar. Aqui, ó, total geral dos itens, tá bom? 104 quilos. Então é isso, pessoal. Muito simples, muito fácil, desde a configuração até a alimentação de preços, orçamento, edição de projetos e final, deu menos de 1 hora, tá? Se você vai fazer um orçamento manual, aí você vai demorar pelo menos 2 a 3 horas no mínimo para fazer um orçamento, fora a relação de material, tá? Lembrando que das próximas vezes não tem mais configuração, não tem mais alimentação de preço, é só orçamento, então é bem rápido, bem simples. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no WhatsApp do suporte aí, tá bom? Um grande abraço.